Exulta o meu coração no Senhor, no meu Deus eleva a minha fronte. Abre-se a minha boca contra os inimigos, porque me alegro com a vossa salvação. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado e nessa altura hão de jejuar. Palavra da salvação. O esposo já nos foi tirado e estamos à sua espera, na sua glória, e por isso agora é o tempo de jejuar. Demos graças a Deus pelo seu amor infinito, por a sua palavra que ilumina a nossa vida. Sabemos muito bem que esse tempo da Quaresma é um tempo realmente propício, favorável para aqueles cristãos que querem pensar como anda a sua vida, como anda a minha vida. Diante hoje de um dos pilares importantes de práticas para vivermos na vida toda, mas sobretudo nesse tempo quaresmal, que é jejuar. É uma pena que muitos crentes hoje não sabem o verdadeiro sentido do jejum, para que realmente ele serve. Alguns, pelas influências do mundo presente, aproveitam a fazer jejum para poder emagrecer, para poder cuidar da sua saúde. É importante também. No entanto, o verdadeiro sentido do jejum não é este. Nós acabamos de ouvir na palavra do Senhor, sobretudo essa primeira leitura, que toca verdadeiramente esse tema. Aqui o profeta Isaías apresenta para nós como que Deus tivesse ser questionado, como que um julgamento, vamos dizer assim, uma audiência, onde o próprio Deus é acusado pelo povo. De que então acusa o povo ao Deus, nosso Deus? De que serve nós jejuarmos, se não vos importas com isso? Porque nos dias de jejum, aliás, de que nos serve então fazer a penitência, se não prestais atenção? Sabemos muito bem que, a certa altura da nossa vida, também podemos fazer estas e outras tantas perguntas a Deus, de forma que muitas vezes nós só olhamos o nosso lado e não olhamos aquilo que o Filho de Deus deve colocar em prática. O próprio Deus vai responder por que motivo não estar a atender às suas orações, atendendo os seus pedidos,
Isso serve também porque muitas vezes nós também sabemos que pedimos a Deus muitas coisas ou algo essencial e Ele logo não nos responde. Primeiro porque nós vivemos, vamos dizer assim, no tempo do imediato, na internet, onde eu quero isto agora e isto acontece. Mas na nossa dinâmica com Deus, sabemos que não é assim. Temos que nos colocar com humildade diante dEle para esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é igual ao deste mundo, não é igual ao nosso. Por isso, é importante que nós estejamos atentos. O que é que Deus vai responder para esse povo que está a questioná-lo? Dizendo que não vale nada fazer jejum, do que serve fazer penitência, se o Senhor não escuta as minhas preces, não entende. Basta contextualizar aqui um pouco, que aqui o povo de Deus estava a sair há pouco tempo do exílio. Estava começando a se reorganizar, mas tinham muitos problemas, muitas dificuldades. E por isso faziam penitências e jejuns, pedindo a ajuda de Deus para que ajudasse a resolver os seus problemas. Agora sim, o que Deus disse para aquele povo e também disse para nós: não atendo os vossos pedidos, porque nos dias de jejum vocês correm para os vossos negócios e oprimis os vossos servos, dando bofetadas, batidas, punhadas. Então, não são jejuns como os que fazeis agora, que farão ouvir a voz do alto. Para dizer que para fazer o nosso jejum é necessário dar a ele um sentido de comunhão com Deus, um sentido de estar atento àquele momento, para que o nosso dia de jejum não seja igual aos outros, que vamos trabalhar ou que fazemos seja qual for a coisa, mas de forma que o nosso jejum, como é quarta-feira de cinza, embora muitos trabalham, mas enfim, é importante saber que é necessário ter uma centralidade para realizar o nosso jejum. E depois o Senhor chama a atenção também para aqueles que são agressivos nas palavras, que ofendem os irmãos no dia de jejum, na vida toda também, para aqueles que ofendem fisicamente. Como eu posso estar de jejum e ofender o irmão fisicamente ou mesmo com a expressão dos meus lábios? Não são esse o jejum que agrada a Deus. Esta leitura convida-nos também a repensar num sentido verdadeiro. Todas essas práticas que realizamos no jejum, como a abstinência de uma coisa que nós gostamos, seja carne, ou seja outro objeto, ou seja outra atitude, ou seja um doce, tudo isso pode nos ajudar sim a conter os nossos apetites. Mas do que serve fazer um jejum, mas não mudar nada na intenção da minha vida? Porque o jejum traz esse objetivo de emenda, de perseverança e força na fé, de reatar os nossos laços com Deus. Tudo isso são coisas bonitas que um jejum bem feito pode nos ajudar. Mas eu não posso mascarar-me dizendo que faço jejum e penitência se eu não sou capaz de ajudar o meu irmão que precisa de pão, que precisa de minha ajuda. Se eu não sou capaz de também lutar pela justiça e pela paz, mesmo que seja com as orações. Então o jejum que agrada a Deus, nós ouvimos nessa leitura, o jejum que me agrada é este: quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os jugos. Não será repartir o teu pão com o faminto e dar pousada para aqueles que têm abrigo? Sabemos também nesse tempo,
em que andam no nosso meio muitos imigrantes. Inclusive eu sou imigrante. Mas é importante também vermos de que maneira nós os acolhemos, de que forma nós os ajudamos. Peçamos sempre a Deus a graça de que a nossa vida espiritual não seja apenas uma hipocrisia, não seja apenas fazer práticas vazias. Se no meu dia a dia eu não consigo mudar nada e nem justamente agradar a Deus, mas apenas questioná-lo. Eu quero que Deus me dê, me ofereça, mas eu oferecer aos outros está longe de mim. Dessa forma, não receberemos as graças de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não fujamos das nossas obrigações, não fujamos daquilo que o Senhor convida-nos a realizar, de que a nossa prática de fé, as nossas práticas religiosas estejam em comum acordo com a vontade de Deus, para apenas eu não seguir apenas tradições. A tradição é importante, mas ela não supera a palavra de Deus. A tradição é bonita, mas ela convida-me também a poder realizar no dia a dia aquilo que o Senhor também foi um exemplo para nós. E o Senhor mesmo do Evangelho nos diz e recorda aqui agora: estive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, nu e me vestiste, doente foste me visitar, ou na prisão igualmente. Então, esse é o sentido que nós devemos também rever a nossa caminhada de fé, a nossa vida, porque esta quaresma, como outras, é para isto mesmo, para poder rever como anda a minha vida diante da fé que eu professo, diante do Deus que eu digo que amo e é o meu mestre. Peçamos então, Senhor, a graça da sua misericórdia em nossa vida e a graça de perseverar no seu amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.